Olá, oitavo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, e vamos para a nossa aula número 3 de Estudos Amazônicos, continuando sobre Revolução Industrial, uma aula importante, e aí que vai fazer a gente refletir um pouquinho sobre a situação do trabalhador nesse período aí. Então, a gente tem aí a Revolução Industrial. E o que foi essa Revolução Industrial? Foi uma série de revoluções, como vimos na aula passada, tecnológicas, que provocaram um profundo impacto no processo produtivo, em nível econômico e social. Essas mudanças foram iniciadas na Inglaterra, e em meados do século XVIII, tá? E se expandiu pelo mundo a partir do século XIX. Então, a gente tem a Inglaterra como epicentro desta revolução industrial que vai mudar e vai dar características diferentes, inovadoras para outros lugares do mundo, tá? E aí a gente analisou essa imagem na aula passada, né? Trabalhamos com essa imagem, nós vimos aí a evolução, o processo evolutivo da Revolução Industrial, desde o artesanato, manufatura e maquinofatura, e aí onde a gente tem um patrão e as pessoas servem ao patrão, não é a mão de obra ali, tá? Então a gente analisou essa imagem, falamos desse processo, desde o artesanato, manufatura e maquinofatura, analisando a imagem. E aí, hoje, nós vamos ver em textos, em fragmentos de texto, que analisaremos algumas questões sobre a organização industrial, do século XVI ao século XVIII. Os artesãos independentes da Idade Média tendem a desaparecer, e em seu lugar surgem os assalariados, que cada vez dependem mais do capitalismo, mercador, intermediário e empreendedor. É útil fazermos um sumário das fases sucessivas da organização industrial. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler trechos dessa nova organização, tá? Industrial, que vem desde os artesãos, e aí a evolução deles, né? Surgem os assalariados, aqueles que recebem salário, surgem o mercador, o capitalismo e o intermediário empreendedor. Tá? Então, desde o artesão até o assalariado e o patrão. Então, a gente vai ver trechos, fragmentos de textos importantes para a gente analisar esta questão de organização industrial, tá? Que é um texto complementar que eu coloco para vocês. Se possível, anotem, né? Vamos discutir esse texto, façam perguntas, enviem no privado, em chats para mim, perguntem aí nos comentários dos vídeos, tá? Que aí nós vamos analisar e responder para vocês. E aí a gente vem com o primeiro modelo de organização industrial, que é o sistema familiar, onde os membros de uma família produzem artigos para seu consumo e não para a venda. O trabalho não se fazia com o objetivo de atender ao mercado. Então, o sistema familiar é o que eu vou produzir para mim e para minha família, sem buscar um lucro, sem buscar o mercado, sem buscar uma concorrência, sem buscar um comércio, não é? Então, eu produzo aquele artigo para o meu consumo, para o consumo da minha família, para suprir as necessidades do dia a dia e não para venda. Então, esse sistema de organização familiar é o início, é o início de uma, vamos dizer assim, de um artesanato, onde eu vou procurar produzir para que eu fique. Tá? Então, a gente tem que pegar esse trecho, analisar e comparar lá na frente com a maquinofatura, com os novos empreendimentos. Tá? E aí a gente vê que é uma forma bem diferente, né? Aí é uma forma, vamos dizer assim, egoísta para si, para a própria família, mas aí a gente supre a necessidade, tá? E aí só que o sistema vai mudar
E essa organização vai mudar e a necessidade vai falar mais alto, porque chegou a industrialização. E aí a gente vem para o sistema de corporações, ou seja, o sistema de grupo, onde tenho aí 2 ou 3 empregados, onde eu tenho um patrão, onde eu tenho alguém que comanda, ou 2 pessoas comandam, tá? Então, essa é uma produção realizada por artesãos independentes, com 2 ou 3 empregados. E aí a gente já tem empregados. Então, já vai se modernizando. Então, se eu tenho empregado, é porque eu tenho uma demanda maior para fazer. Para fazer para onde? Eu vou mandar o quê? Eu vou produzir blusas para quem? Só para mim? Se for só para mim, eu coloco meu filho, eu coloco minha esposa e a gente trabalha para fazer, para suprir nessa necessidade, né? Para a gente ter uma blusa, para a gente ter um calçado, para a gente ter, vamos dizer, um boné. Mas não, ali eu tenho 2 ou 3 empregados. Então eu já faço uma corporação, eu já faço, vamos dizer assim, uma pequena empresa, um pequeno negócio voltado para onde? Para o mercado, tá? E a característica desse mercado que eu quero atingir é um mercado pequeno e estável. E os trabalhadores eram donos tanto da matéria-prima, que utilizavam como ferramentas com que eu vou trabalhar, e não vendiam o trabalho, mas o produto trabalhado. Então, eu não vendo o meu trabalho, a minha mão de obra. Eu, mas vamos dizer assim, é, o Gustavo ou o Bruno montamos o negócio e a gente vai vender blusas caracterizadas, personalizadas. Só que essa venda, todo o produto, toda a matéria-prima eu tenho aqui no quintal de casa. E aí a gente vai fazer esse produto, tá? Mas não vamos cobrar nada, não temos um patrão, né? Nós somos o próprio patrão. Eu não vou vender minha mão de obra para ninguém. Nós vamos ter tudo que nós precisamos para poder montar este negócio e buscar um mercado. Quem tiver interesse compra, e aí esse mercado vai apenas se expandindo, né? E aí esse artesão que já vai ter alguém para ajudar, né? E vai vender o trabalho, tá? Vai vender o trabalho não como mão de obra, mas vai vender o produto feito desse trabalho, tá? E aí a gente tem o sistema doméstico. É uma produção realizada em casa para um mercado em crescimento, pelo mestre artesão com ajudante, tal como no sistema de corporações. Até aí a gente tem um sistema de corporações caracterizado, né? O que nós já vimos, o mestre artesão com os ajudantes dele, eles, tanto o mestre como os ajudantes, eles não vão ser pagos, não vão ter salário, e aí vão trabalhar apenas para ganhar do mercado, para ganhar do que eles venderam. Esse é o sistema de corporação, que se assemelha ao sistema doméstico, com uma diferença importante. Os mestres já não eram independentes, tinham ainda a propriedade dos instrumentos de trabalho, ou seja, eu sou dono do meu próprio instrumento de trabalho, mas dependia da matéria-prima. A matéria-prima já era fornecida por outra pessoa, por outro grupo de trabalho, de um empreendedor que surgia entre eles e o consumidor. Então, eu tenho aí alguém fornecendo a matéria-prima para mim, alguém fornecendo a lã ou o algodão para que eu pudesse fabricar a blusa, que eu não tenho mais no meu quintal. Então, esse é um sistema doméstico, né? Que é realizar a venda para um mercado, mas eu vou depender de algum produto, da matéria-prima. Eu vou ter um gasto, né? Eu vou comprar matéria-prima, diferente do sistema de corporação que eu tenho a matéria-prima, tá? E então aí, o sistema doméstico, com uma diferença importante, os mestres já não eram independentes, tinham ainda a propriedade dos instrumentos de trabalho, mas dependiam para a matéria-prima de um empreendedor que surgia entre ele e o consumidor. Passaram a ser simplesmente
tarefeiros assalariados, ou seja, eu dependo também de um salário, né? Sempre eu vou ter um patrão que vai comprar aquela matéria-prima, porque sem a matéria-prima eu não uso mais. Então, esse patrão já vai me pagar um salário. E aí vem o sistema Fábio, né? O Fábio é uma produção para um mercado cada vez maior, oscilante, realizado fora de casa, ou seja, eu tenho que me deslocar para uma fábrica nos edifícios de um empregador. Eu já tenho um empregador, já tenho aquele patrão sob rigorosa supervisão. Os trabalhadores perderam completamente sua independência. Não possuem a matéria-prima, não possuem também o sistema de corporações, eu não tenho os ajudantes, e eu não vou ter os meus instrumentos de trabalho. Tudo isso é dado pelo patrão. Então, eu já vou me desloco de casa apenas para trabalhar para o patrão. A habilidade deixou de ser tão importante como antes, devido ao maior uso da máquina. Então, a máquina que eu estou usando, eu tenho que ter aquele instrumento de trabalho já dado, já fornecido pela empresa. E se é um instrumento novo, é uma máquina em que eu não tenho habilidade, eu vou ser demitido, eu vou ser mandado embora. Então, aí vem a evolução. A evolução do sistema familiar, que eu produzo para mim mesmo e para minha família. Do sistema de corporações, eu já vou ter a ajuda de parentes, de amigos, e eu sou dono da matéria-prima, eu tenho a matéria-prima no quintal de casa. Eu já quero buscar um mercado. E aí eu tenho o sistema doméstico, que se assemelha ao sistema de corporação, né? Eu tenho os meus ajudantes e eu já vou pagar para eles. Porque eu não vou mais, alguém vai me vender a matéria-prima, tá? Alguém, então eu vou gastar. Então eu vou pagar simplesmente alguns ajudantes, alguns salários para alguém. E eu tenho o sistema Fabril que vai substituir tudo isso. E aí eu tenho uma supervisão, eu tenho um empregador, então eu vou ter um patrão. Eu não vou ter mais posse dos meus instrumentos de trabalho, eu não vou ter posse da matéria-prima, e eu vou trabalhar, vou me deslocar apenas para trabalho. Tá? Então, a habilidade deixou de ser tão importante nesse período do sistema Fábio, tá? Devido ao maior uso da máquina. A máquina vai substituindo o papel daquele artesão antigo. Tá bom? Então, foi importante analisar ponto a ponto de cada organização industrial que nós vimos aí, desde os artesãos da Idade Média até o sistema Fábio que a gente tem hoje na modernidade. A gente já está passando desse sistema, a gente já está indo para a robótica, para a internet, tá? E ainda mais em tempos de pandemia. E aí a gente tem a questão 4 daquelas 5 do nosso trabalho de história. Analise os slides anteriores e descreva de forma simples a evolução da industrialização e o papel do homem nela. Então, eu não quero que vocês apenas copiem alguns trechos de lá, mas o que significa, com tuas palavras mesmo, qual o papel do trabalhador, qual o papel do artesão, qual o papel da pessoa ali naquele momento de organização social, tanto no sistema familiar, como do sistema corporativo, como do sistema, a gente tem o sistema corporativo, doméstico e fabril. E aí a gente vai ver as diferenças desses trabalhadores, né? A diferença entre eles de como trabalhava e qual o objetivo. Então, façam a questão 4, pensem que não é assim, não é apenas copiar, temos que entender os itens que foram descritos aí, que nós analisamos. Assistam esse vídeo várias vezes para a gente poder entender e que em algum momento, em uma aula ao vivo, a gente vai comentar esses textos, esses trechos aí do sistema de organização industrial, tá bom? Até a próxima, anotem a questão 4 e estudem. Tchau!